A gente, né, vem falando já há algum tempo sobre ser mais intencional nesse local de evangelismo, né? E claro que eu sou uma pessoa que eu creio que aonde a gente vai, a gente leva Jesus conosco. Então a gente é evangelista em todos os lugares, né? E para quem não me conhece, né, nem me apresentei ainda, eu sou a Laura, eu faço parte da gestão do FOP Social, e o FOP Social é o departamento, né, o Ministério de Evangelismo e Ação Social da FOP. Né, a gente já tem um trabalho no Brejaru e um trabalho na Costeira. A Costeira é a Aline que lidera, inclusive ela está ali como FOP Social Costeira. E a gente vem conversando, né, como departamento, como ministério, de ter um local mais intencional do evangelismo direto, né? Mas a gente crê que aonde a gente vai, a gente leva Jesus, então somos evangelistas a todo momento. Quem vai fazer esse treinamento, né, vai ser o Leon. Ele lidera o evangelismo do Fascinação, né? Já está liderando aí uns 2 anos o evangelismo do Fascinação. E ele vai estar aqui nos auxiliando, dando esse treinamento. Ele também faz parte ali da gestão do FOP Social. E amanhã não, desculpa, já estou adiantando. Na quarta-feira que vem, a Nata, que também liderou ali a parte do SOS Rio Grande do Sul, na época das enchentes, ficou 3 meses lá no Rio Grande do Sul, também vai falar um pouquinho sobre a experiência dela lá no Rio Grande do Sul. A princípio é isso, mas antes de começar, antes de passar a palavra, eu quero fazer uma oração, né? Porque eu acho que o principal objetivo de a gente estar aqui é Jesus, né? Então vamos falar com Jesus e fazer uma oração para iniciar, né, esse treinamento. Não sei se alguém quiser orar, alguém quer orar? Tem alguém aí que queira orar, falar com Jesus? Ninguém quer orar, gente? Então eu oro, vou orar. Jesus, eu entro na tua presença, porque eu creio que a gente pode entrar na tua presença em qualquer momento. Porque está escrito na tua palavra que o véu foi rasgado e nós temos acesso direto à sala do trono do Deus Todo-Poderoso. E nesse momento, Senhor, eu entro na tua presença pedindo por esse treinamento, Pai. Pai, eu peço que o Senhor coloque as palavras certas na boca do Leon. Pai, eu peço que o Senhor queime a chama da pregação do Evangelho, Pai, no coração de cada um presente nesse treinamento, Pai. Pai, eu peço que tu seja o foco, Pai, porque tu é o foco do evangelismo, que a gente consiga cumprir o ID e que a gente se apaixone por trazer almas para o teu reino, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. O teu microfone está fechado. Isso. Amém. Amém. Boa Amém. noite, gente. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Manda um belezinha aí, um joinha. Obrigado, Laura. Pessoal aí da gestão. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Meu nome, na verdade, é Leonatan, né? Mas me chamam de Leon. Ou Leon. E eu estou muito feliz de estar aqui para compartilhar com vocês um pouco sobre a visão daquilo que a gente acredita ser evangelismo, missão, missiologia, a necessidade de evangelizar, fazer discípulos. Eu sou casado com a Emily e a gente lidera o evangelismo do Fascinação aqui, uma das nossas escolas, né, da FHOP, e também faço parte aí da gestão do FHOP Social. Eu estou muito feliz de poder compartilhar com vocês, espero que vocês estejam com expectativa aí. Se você tem um papel, um caderno, ou um bloco de notas do seu celular, alguma coisa assim, prepara aí porque eu quero fazer algumas perguntas, quero que você anote e deixe aí preparado para você poder depois revisitar isso conforme a gente for se aprofundando aqui, beleza? Se você tiver qualquer pergunta, vamos deixar para o final, acho que é melhor, porque a gente só tem 1 hora, então no final a gente abre um espaço para perguntas, e aí você pode também guardar sua pergunta para o final, fechou? Gente, eu queria começar a fazer uma pergunta para vocês.
Eu queria que você anotasse. Se você fosse definir evangelismo, evangelização, como você definiria? Um olhar assim, bem geral. Como você iria definir isso no seu dia a dia? E a outra pergunta é bem específica. Quando foi a última vez que você evangelizou? Quando foi a última vez que você compartilhou o evangelho de Jesus com alguém? Se você lembra a data, coloca a data. Coloca também como foi isso. Pode colocar uma frase ali para deixar isso registrado, tá? Beleza? Então, para a gente iniciar, é muito importante a gente ter isso bem estruturado na nossa cabeça, né? Tipo, o que é evangelismo? Evangelismo, evangelização. E é impossível falar disso sem ir para Mateus 28, 19 e 20, que fala assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Aqui a gente vê uma ordenança de Jesus, né? Jesus está dando uma ordem. E quando a gente está falando sobre ordenança, ordenança cristã, a gente vê algumas ordenanças dentro da igreja, né? Por exemplo, Santa Ceia, batismo. E evangelismo está dentro das ordenanças, é uma ordem de Jesus. Só que é muito interessante porque a gente falha muito em não trazer, às vezes, a ênfase devida ao evangelismo na nossa vida. Quantas vezes você, tipo assim, se pegou naquele lugar de eu não posso faltar ao culto de Santa Ceia, porque é o culto de ceia, porque eu preciso participar da ceia com os meus irmãos, eu preciso estar ali no culto, é uma vez no mês, né? Ou até mesmo a necessidade do batismo, né? Mas, às vezes, a gente não dá tanta necessidade assim também pro evangelismo. Tipo, a gente passa, pode ser que isso aconteça, né? Eu tô trazendo um contexto, entendendo dessa forma, de que dias com vergonha, sem compartilhar do evangelho, tem o desejo, e eu acredito que todos nós que estamos aqui estamos queimando por isso. Jesus tem compartilhado com nós, compartilhado com vocês a necessidade de evangelizar e fazer discípulos. Então, isso está queimando dentro de nós. Mas eu acho que nós precisamos ter clareza sempre daquilo que nós estamos fazendo e entender o que nós estamos fazendo, a importância disso segundo as escrituras, né? E trazer o devido cuidado sobre isso, a ênfase devida sobre isso nas nossas vidas para que isso possa acontecer de fato. Então eu começo falando tipo que isso é muito importante para nós. É muito importante nós levarmos o evangelismo, a evangelização na nossa vida como uma ordenança cristã, assim como nós acabamos de ler Mateus 28, 19 e 20. Então, nós podemos já definir evangelismo aqui como a proclamação do evangelho de Jesus, né? A proclamação da salvação em Cristo Jesus. E a proclamação se dá no pregar o evangelho, no falar o evangelho. Só que precisa falar daquilo que eu entendi, né? Então eu entendo o evangelho e compartilho o evangelho. Quando a gente vai ver Efésios capítulo 2, vai dizer que vocês foram salvos pela graça mediante a fé, né? Não por obras para que ninguém se glorie. E o início diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, mas Deus nos deu vida juntamente com Cristo, porque pela graça vocês são salvos mediante a fé, não por obras para que ninguém se glorie. Mas no final desse texto ele vai falar, porque somos feitura dele, criados para a realização das boas obras, a qual Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Então, a salvação se dá por meio de Cristo Jesus, não pelas obras, não pela evangelização, não pela missão, mas é por meio da graça, né? Cristo morre no nosso lugar, o perdão do pecado vem, o Senhor nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho amado Jesus. E então essa compreensão desse evangelho se dá por meio de algumas formas. E uma dessas formas é as boas obras, é a proclamação da salvação em Cristo Jesus. E essa ênfase da proclamação é muito importante a gente entender que proclamar é de fato falar, né? É falar do evangelho de Jesus. Olha o que vai dizer Romanos, capítulo 10, versículo 14 e 15.
Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês, por favor, me respondam com uma mãozinha, quem já ouviu essa frase. Tem uma frase muito comum, meio gospel aí, que é a frase é a seguinte: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Alguém aqui já ouviu essa frase? Sim. Essa frase é muito conhecida, né? Várias pessoas. Então, ela é muito conhecida, e não que ela esteja completamente errada, mas a gente tem que cuidar muito para não criar isso um mantra, sabe? Por trás disso e usar disso para nós não falarmos de Jesus. Se você talvez é uma pessoa muito envergonhada, você pode acabar caindo no perigo de usar dessa frase para não falar com a sua boca do Evangelho de Jesus. É muito interessante quando a gente olha no Antigo Testamento, a gente vai ver que os profetas, eles não apenas transmitiam a mensagem de Deus através do comportamento, mas eles falavam a mensagem que Deus tinha dado para eles, para o povo ouvir. Eles proclamavam a mensagem de sentença, de exortação, de direção de Deus para o povo. Então, pregue o evangelho e use palavras. Use palavras para falar do evangelho de Jesus. É muito importante. Romanos vai falar: como crerão naquele de quem não ouviram falar? Então, eu não estou descartando essa frase. Tem um lugar de importância nas nossas ações, na maneira como a gente se porta. E a gente vai ver um pouco mais para frente. Mas existe um lugar muito importante quando nós abrimos a nossa boca para falar do Evangelho de Jesus e testemunhar daquilo que ele tem feito em nós. Amém? Então, primeiro, evangelismo é a proclamação da salvação em Cristo. E também, evangelismo é compartilhar a salvação. Compartilhar a salvação é diferente de proclamar a salvação, de falar. Por exemplo, eu estou aqui comendo um pão e o Maico ali, ele está com fome. E eu chego no Maico e falo: cara, eu tenho um pão muito bom. Ele acabou de sair da fornada, tá quentinho o pão, e o Maico tá com fome. O Maico tá lá, com a barriga fazendo barulho, sabe? E eu falo do pão, falo que quando eu aperto o pão é crocante, faço toda a propaganda do pão, e o Maico no final: cara, eu quero comer esse pão. Que bom que você quer comer, Maico. E sigo minha vida. Isso tá certo? Não, né? Então eu não posso só proclamar, eu preciso compartilhar. E o evangelismo, nesse sentido eficaz, obviamente, é quando Cristo vem contra as pessoas e faz a sua vontade soberana, mas onde nós não abandonamos também a pessoa no meio do caminho e só compartilhamos. Tipo, vou falar o Jesus te ama e eu saio daqui de consciência limpa, sabe? Ou vou fazer uma boa ação e eu saio daqui de consciência limpa. Não. Evangelismo é a proclamação da salvação em Cristo, mas evangelismo também é compartilhar a salvação, compartilhar aquilo que você tem, aquilo que Jesus fez em você, dar para essa pessoa, ajudar os necessitados, a ação social, que é aquilo que nós também temos como ênfase. Então, é muito importante, além de falar, você se doar para aqueles que você tem falado de Jesus. Um outro ponto aqui também é de que todo cristão é chamado a evangelizar. Esse ponto que eu estou destacando aqui é que evangelismo não é uma opção, é identidade, tá? Então, se evangelismo não é uma opção, é identidade, nós precisamos entender que evangelismo é a proclamação, evangelismo é compartilhar, e de que todo cristão é chamado a evangelizar, mas nem todo cristão é evangelista. Então, a gente vai ver mais para frente. Então, todos nós somos chamados a evangelizar, igual a gente viu no texto. Isso é algo que está em nós, nós recebemos do Senhor, precisamos compartilhar. Então, nós precisamos agora nos desprender da nossa vergonha, tirar ela de lado e buscar no Senhor coragem, ousadia para falar do Evangelho de Jesus.
Gente, só uma coisa também. Nós temos pouco tempo, né? Então, semana que vem a gente vai entrar em outros assuntos. Não vai dar para ir profundamente em cada tópico aqui, tá? Mas talvez mais para frente a gente faça mais encontros aí e tal. Mas só para explicar o porquê que eu não vou me ater muito aqui nesses pontos. Então, o segundo ponto é a vocação e a missão do cristão. Quando a gente vê assim que a gente se converteu ao Evangelho de Jesus, nós podemos perceber que a gente já recebe um propósito, a gente já recebe uma vocação, uma direção que nós precisamos fazer algo para o Senhor. E às vezes a gente se perde nisso. Tipo, cara, qual que é a minha vocação? Qual que é o meu chamado? O que Deus tem para mim? E nós somos chamados a glorificar a Deus em todas as coisas e fazer o Senhor conhecido. Glorificar a Deus e anunciar o Evangelho. Então, esse é o nosso propósito. E nós fazemos isso em tudo que nós fazemos. 1 Coríntios, Paulo vai falar, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, se eu estou no meu trabalho, eu estou glorificando a Deus. Se eu estou nas ruas, eu estou glorificando a Deus. A maneira como eu me alimento, como Paulo vai falar, né? Eu faço para a glória de Deus. Tudo eu faço para a glória de Deus. Então, a evangelização, ela está ligada nisso. Nós estamos glorificando a Deus em tudo, mas também nós estamos anunciando esse Cristo que nos encontrou. Efésios capítulo 2, versículo 10, fala que nós fomos criados para as obras. Só que é muito importante lembrar que o texto fala, criados para as obras que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Agora eu queria que você pensasse aí, tipo, no tanto de vezes, talvez, que você foi lá e tentou fazer algo, uma ação evangelística, às vezes, e que não deu certo. Algo que você se frustrou, né? Algo que não deu certo, que falhou. Mas o texto está dizendo que nós fomos criados para as boas obras que Deus preparou para que nós andássemos nelas. Então nós precisamos encontrar no Senhor o que o Senhor tem para nós e o que Ele quer que nós façamos. E o que Ele quer que nós façamos é glorificar a Ele e anunciar esse evangelho. E às vezes a gente se perde muito em outras estratégias, entende? Então, se esse é o nosso chamado, desculpa, vamos continuar e focar no nosso chamado, tá bem? E daí, tipo, para trazer uma lente mais aberta sobre tudo isso, eu resumi isso de que missão, evangelismo, é um estilo de vida, não é um evento pontual, apenas, né? Apenas. Por quê? Porque os eventos pontuais acontecem, né? E com certeza vão acontecer. A gente vai ter ações evangelísticas, talvez a gente vai sair num dia específico, vamos marcar e tal. Isso é muito importante. Mas não é apenas o evento pontual. Missão é o estilo de vida. E isso precisa estar dentro de nós. A gente precisa levar isso sempre. E isso se dá como? Entendendo que nós somos missionários. Charles Spurgeon falava que todo cristão é um missionário ou ele é um impostor. E daí a gente tem muito problema com o título, né? Tipo, a gente se apega ao título ou recusa ele. Tipo, não, isso não é para mim. E daí a gente acaba também terceirizando a missão só para os missionários de carteirinha. Entende? Então, só para a gente trazer essa conscientização de que a gente é chamado para ser missionário. Ou você é um missionário ou você é um impostor. Você foi chamado para pregar o evangelho. Você foi Amém. chamado para falar de Jesus. Amém? Aí a Laura tá animada, vamos lá. Amém, amém. Amém. Então, você não está aqui por acaso e a sua vocação envolve manifestar e anunciar o evangelho de Jesus. Amém? Terceiro ponto. Dom ministerial versus chamado de todos. E daí aqui entra esse ponto do missionário, né? Do não terceirizar. Porque Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13, tem os dons ministeriais. O Senhor chamou alguns para... Deu o dom de apóstolo, profeta, mestre, pastor, evangelista. Né? E o texto vai falar assim, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, até que todos alcancem a estatura de varão perfeito. Né? Então, esses dons ministeriais, eles são para a edificação do corpo. São pessoas que foram chamadas por Deus com esse dom ministerial específico para equipar os santos para a obra do ministério.
Então, de fato, nem todos são evangelistas. O cara que impulsiona, vai lá e coloca fogo na galera e tá toda hora incentivando a galera e vivendo aquilo de uma forma, assim, radical. Nem todos têm isso, mas todos nós precisamos evangelizar. Todos nós. Porque o chamado para evangelizar é para todos. Para pregar é para todos. Então, essa diferença ela é muito importante. Por exemplo, Marcos 16:15 fala: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Então, nós temos um encargo. E daí, agora a gente tem uma escolha. Né? Tipo, o que eu vou fazer com isso, cara? Eu vou continuar, talvez do jeito que eu estava, ou eu vou buscar fazer ainda mais, falar ainda mais e proclamar o evangelho. E eu queria destacar aqui para nós 3 características de um evangelista. Não de um evangelista no dom ali que eu acabei de citar, mas de ser evangelista, né? De evangelizar. 3 não, 4. Se você quiser anotar aí, o primeiro é amoroso. Só para destacar aqui também, de que todos esses pontos, eles estão no fruto do Espírito, né? Gálatas, capítulo 5, versículo 22, vai falar do fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito está depositado sobre todo cristão, né? Então, não são coisas reservadas apenas para quem evangeliza, mas são características que o Senhor requer de nós para que nós façamos, para que nós sejamos. Desculpa. E olhar para isso é olhar com, tipo assim, cara, eu preciso viver isso aqui. Eu preciso ser assim. Inclusive, o texto de Timóteo, Paulo está exortando Timóteo para exercer o episcopado, né, para ser o presbítero, e ele também vai usar características que estão aqui para ele ser um presbítero. Né? Primeiro é ser amoroso, compartilhar em compaixão. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 ao 3. Quem que pode ler aí para nós? Vamos lá, pessoal. Eu já orei, hein? Não vou me fazer eu ler também. Quem é que vai ler aí, hein? Ninguém se pronunciando, Eu vou gente. ler. 1 Coríntios Bastante gente 13, aqui. né? Isso, obrigada. De 1 ao 3. Posso falar a línguas dos homens, até de anjos, mas se me faltar amor, tornar-me-ei apenas metal que soa ou um símbolo que retine. Posso ter o dom de profecia, posso sondar todos os mistérios, conhecer todas as coisas, ter muita fé, o suficiente para mover montanhas. Se me faltar amor, nada, não sou nada. Posso me desfazer de todas as posses, posso até entregar meu corpo para ser queimado. Se me faltar amor, nada ganharei. Amém. Eu vejo assim que a gente tem muita dificuldade, às vezes, na rotina do dia a dia, de lembrar de coisas assim que são muito importantes. E uma dessas coisas tem gente indo para o inferno. A gente romantiza, às vezes, muito o evangelho e fica numa falsa expectativa ou se sabotando de que, talvez seja salvo. Sabe aquele talvez? Obviamente que Deus é o Senhor da salvação. E Ele que sabe o destino. Mas nós vemos o fruto de salvação nas pessoas. A Bíblia nos respalda para nós vermos o fruto de salvação. E a gente tem que ter essa consciência de, cara, tem gente que está sendo condenada no inferno. E a gente tem que falar mais sobre isso. Para despertar o nosso, assim, cara, o sinal vermelho, o alerta. Porque existe muita falta de compaixão. E a Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará nos últimos dias. E a gente tem visto isso cada vez mais intenso. A falta de compaixão ao redor do mundo está cada vez mais intensa. O amor está se esfriando cada vez mais. Só que não é de todos. O amor de muitos não é de todos. Então, a expectativa, o desejo do coração é que nós não sejamos
nós sejamos os, mas não todos, né? Esses que não vai deixar o amor se esfriar. Ter compaixão do próximo, tipo, ter a consciência. Eu queria que você pensasse aí de que, cara, talvez, assim como eu, você tem um parente que ainda não se entregou ao Senhor Jesus. E daí, quando a gente fala de parente, é mais fácil, às vezes, a gente exercer essa compaixão. Mas quando a gente cita, às vezes, alguém da comunidade, ou até mesmo do nosso trabalho, a gente corre o sério risco de viver anos ao lado de pessoas e não termos compaixão por essas pessoas, não amarmos essas pessoas. Débora quer comentar? Esse ponto que tu falou sobre a compaixão, tem um rapaz que eu acompanho ele no Instagram, que é Nick, que ele falou sobre isso, sabe? Que ultimamente parece que muitos cristãos, parece que tá anestesiado, sabe? Como é que a gente consegue estar ali todo dia com um colega da faculdade, todo dia com um colega de trabalho, e não ter consciência de que se aquela pessoa não conhecer Jesus, ela vai estar condenada pela eternidade, sabe? E como não ter compaixão disso, sabe? Como isso não comove a gente de a gente falar de Jesus para essas pessoas. A gente convive com pessoas todos os dias e muitas vezes elas nem sabem, sabe? E como isso não comove a gente, sabe? Sim. E falando também no lugar de nós, como uma igreja que ora, a gente precisa também ter a prática das nossas intercessões também. A gente tem orado, intercedido na sala sobre pontos, pautas bem específicas, mas que nós também tenhamos compaixão e venhamos buscar praticar algo, o amor ao próximo, sabe? Nós podemos, obviamente, ter essa compaixão através da intercessão, da oração, nós precisamos, mas também precisamos agir. E o agir que nós estamos falando aqui é falar de Jesus, compartilhar de que Jesus é real. Segundo ponto, ser piedoso. 2 Coríntios 4:2. Deixa eu ver se nós temos tempo aqui. Vamos lá, alguém consegue ler? Bem rapidinho aí, 2 Coríntios 4:2. Alguém se voluntaria aí? Eu posso ler? Vai lá, Nelson. Nelson, ok. Pelo contrário, rejeitamos os procedimentos secretos e vergonhosos. Não fazemos uso de qualquer tipo de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Mas, por meio do claro ensino público da verdade, recomendamos-nos à consciência de todas as pessoas, perante a Deus. Amém. A minha versão tem um ponto aqui que eu quero destacar, que é rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha. Muito bom, obrigado. Esse segundo ponto é a piedade, exercer a piedade. E vocês percebem que, tipo, esses pontos, na verdade, são coisas que o Senhor deposita em nós. Não tem como a gente gerar isso pela nossa própria força, um exercício de piedade, rejeitar a imoralidade pelas nossas forças. Por quê? Porque Efésios 2 fala, nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, e Deus nos deu vida juntamente com os santos. Então nós recebemos vida do Senhor. Então o exercício da piedade é nada mais do que agir com integridade, né? Ser íntegro, ser reto. E daí aqui entra aquele ponto inicial lá que eu falei. Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Que não adianta você falar e as ações não condizerem com as falas, né? Então, tipo, tem um lugar de importância em ambos os lados. Nós precisamos viver aquilo que nós falamos, né? Sermos íntegros, buscarmos isso através da palavra, através da oração e no relacionamento com Deus, para que Ele transforme a nossa imagem caída cada vez mais a imagem e semelhança dele. Terceiro ponto, ser respeitoso. 1 Pedro 3,15. Tem mais aí? Posso ler? Lá. Antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Amém. Uhum. E aqui, esse respeitoso, eu trago esse destaque no texto
ser santo, né? Ser santo aqui como o Senhor é santo. Então, respeitar ao próximo, valorizar ele, é muito importante. Quando nós vamos pregar o evangelho, nós temos que entender que nós não estamos acima dessas pessoas, né? Mas nós precisamos olhar para eles com carinho, com todos aqueles que estão ao nosso lado, todos aqueles que estão precisando do Senhor. E o quarto ponto é ser humilde. 1 Coríntios 3, do 5 ao 7. Alguém? Eu vou ler. Oi, posso ler? Pode ler. Claro? Aham. Desculpa. Não. Ai, gente, calma. 1 Coríntios 5 a 6. Glória a Deus. Quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês têm. E isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Amém? O 6 e o 7 também, pode ler. Ah, tá. Então, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Amém. Então, o quarto ponto aqui é a humildade. Entendermos que é tudo para a glória de Deus. Ainda que uma pessoa se converta, se entregue ao Senhor, mude de vida, impacte as nações, né? Seja o resultado de um evangelista, não é a nossa glória, a glória é de Deus. E Paulo é um exemplo disso, né? O cara, o apóstolo que escreveu vários textos, várias cartas, um dos maiores pregadores que nós temos. Ele é um desses exemplos. A glória é totalmente de Cristo. Amém? Então, a sua vida é a sua primeira pregação. O evangelho que você vive fala antes do que você diz. Tem esse lugar de importância antes de falar do evangelho. E para nós irmos para um lugar mais prático, eu quero conversar com vocês agora sobre os erros comuns na hora de evangelizar. Daí, na semana que vem, a gente vai para como evangelizar na prática e pontos importantes na hora de abordar pessoas. Beleza? Só revisitando os nossos pontos aqui, então, para ficar bem fixo. Primeiro, evangelismo não é uma opção, é a nossa identidade. Vocação e a missão do cristão. O dom ministerial versus o chamado de todos. Tem o dom, mas todos nós fomos chamados. E também as características do evangelista. E agora, então, o que não fazer na hora de evangelizar. Quem pode ler aí Colossenses 4:6? Alguém ou eu leu, hein? Posso ler? Posso ler aqui. Então tá. Vai lá, Hannah. O seu falar seja sempre agradável e temperado como sal, para que saibam como responder a cada um. Amém. Forte esse texto, né? Vamos lá. Primeiro ponto que eu quero destacar aqui. Se achar superior é um erro muito comum. Você cair na tentação de achar que você é o dono da verdade, que você está indo para o céu, né? Então por isso você sabe o que está falando. Ser arrogante no falar. Então é muito importante a gente cuidar com isso. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15 vai falar sobre isso, mas a gente não vai ler por causa do nosso tempo. Mas a gente não pode se achar superior. Segundo ponto, focar em si mesmo ao invés de Jesus.
É muito comum a gente, às vezes, querer usar dos nossos testemunhos e focar nos nossos testemunhos, sabe? E acabar levando para um lugar, tipo, em nós, e não aquilo que Cristo fez em nós. Então, na hora de nós abordarmos pessoas, conversarmos com elas sobre Jesus, é interessante a gente falar dos nossos testemunhos, mas é muito importante toda abordagem ter Jesus no centro. Então, por exemplo, se eu faço uma abordagem apenas com um alimento, não necessariamente isso é evangelizar, porque ali tem o resultado de uma boa obra, mas que não necessariamente fala do evangelho de Jesus. Agora, se você entrega um alimento e você demonstra o evangelho de Jesus através do falar, se torna diferente, porque um ateu pode entregar uma cesta básica e aquela pessoa se sentir amada por um ateu. Faz sentido? Então, quando a gente vê na palavra, nós vemos que nós somos salvos pela fé, né? E essa fé, pela graça mediante a fé, mas essa fé, ela gera boas obras, né? Mas as obras têm que ter fé, né? Obra sem a fé não vale nada, e fé sem obras é vazia. Então, muito importante focar em Jesus. Foca em Jesus, não foca em si mesmo quando você for falar de Jesus. Terceiro ponto, transformar evangelismo em um debate doutrinário. Eu não sei se está todos esses pontos aí. Acho que tá. Acho que tá. Transformar evangelismo em um debate doutrinário. Esses dias saiu um vídeo no YouTube de um pastor lá muito massa. Um debate com vários ateus. Muito legal. Mas a gente tem que cuidar, eu sou fã de nós, aquele debate muito top, muito bom, mas a gente tem que cuidar quando entrar em assuntos assim, não levar para um lugar de defender a nossa honra ao invés de defender a Cristo. Sabe? Porque a gente vai ser colocado em muitos momentos num lugar de vergonha, num lugar de chacota, num lugar de perseguição. E daí o ego, meu amigo, tem que estar transformado pelo Senhor, para que você não leve esse lugar no caminho errado, né? Para que você não venha discutir, e daí entra ali o ponto 4, discutir com agressividade, né? Para defender a sua honra, mas nós estamos ali para falar de Cristo Jesus. E é muito engraçado, porque Cristo tá lá com o pessoal falando, se você é Deus, desce da cruz. E ele tá lá, né? Então, nós precisamos sempre trazer isso à memória. Não estamos aqui para pregar o evangelho, não estamos pregando o evangelho para cuidar da nossa honra e focar em nós mesmos. Quinto ponto, usar evangeliquez, linguagem interna de igreja, né? Ô varão, né? Ô varão, você quer aceitar Jesus, varão? Ô vaza, ô, você vai ser ungido, meu irmão, né? Deus quer vir com fogo consumidor sobre você. Caramba, o cara vai ganhar um susto. Que isso? Um fogo aqui? Né? Ou até mesmo canções, né? Estamos lá na praça fazendo o evangelismo, vamos cantar uma música aqui, vamos lá, Yeshua. Aí pode ser que alguém confunda com Yeshu. Entende? A gente tem que cuidar com essas coisas, porque nem todos vão entender. Tipo, isso faz parte da nossa cultura cristã, né? Sexto ponto, brincadeiras fora de hora. Às vezes você está ali pregando o evangelho e o Senhor está falando com aquela pessoa. Pensou, cara, você está ali falando de Jesus e daí você acaba fazendo uma brincadeira num contexto que o Senhor estava tocando e você às vezes não conhece a pessoa. Às vezes você faz uma brincadeira que para ti é muito engraçado. Quantas vezes você não fez, que nem a galera fala que eu faço piada de tiozão, né? Você não fez uma piada assim, todo mundo ficou assim, nossa, às vezes acontece, piada de tiozão.
Então, essas brincadeiras fora de hora, na hora de evangelizar, pode atrapalhar muito. 7º ponto, orar ou agir de forma escandalosa. Orar em línguas, impor a mão sobre a cabeça de alguém sem a permissão, né? Que é o 8º ponto, já conectei com o 8º ponto. Mas esse escândalo, tipo, orar em línguas com força, sabe? Você tá ali naquela euforia, gritando, e isso pode atrapalhar muito, porque cada pessoa tem um jeito, né? E às vezes você tá com uma pessoa bem tímida, bem quieta, e ela pode se sentir intimidada, pode não gostar, pode ficar com raiva de você, né? Várias coisas podem acontecer. 9º ponto. Eu vou fazer um comentário nesse ponto. A gente tem que lembrar que nem todo mundo está acostumado com o ambiente da igreja, o ambiente de falar em línguas, essa coisa mais fervorosa. Então, assim, a pessoa às vezes se assusta e não sabe o que está acontecendo ali, né? Mas claro que tem situações que, no decorrer que a gente vai conversar com a pessoa, a gente vê que a pessoa já era da igreja, né, que de repente está afastada e Deus te levou até ali para falar com a pessoa, que daí você, claro, pode ser mais intencional em de repente falar em língua, se você sentir ali, mas é importante sim para a gente sondar o ambiente que a gente está, né? A gente não quer assustar a pessoa, a gente quer trazer ela para perto. Então, tem que ter esse tato do ambiente que você tá. E quando você vai falar de Jesus, geralmente você puxou o assunto, você consegue perceber, né? Se a pessoa vamos supor que era alguém que está afastado da igreja ou é alguém que realmente, né, nunca foi cristão. Então, tomar esse cuidado, né? Ter esse jogo de cintura. Sim, muito bom. É isso aí. A pessoa vai sentir o ambiente, né? Vai conseguir sentir o ambiente ali e tal. Muito bom, isso aí. Vamos ver aqui onde é que eu parei. Impor as mãos. Impor as mãos. Beleza. Ponto 9. Postura desleixada, mãos no bolso, óculos escuros. Não que seja uma regra você não usar um óculos escuro, tá no solzão, tá na praia e tal. Mas aqui é mais uma dica, né? Para você olhar no olho da pessoa, você ter esse contato com a pessoa. Mãos no bolso é mais um lugar de vergonha, sabe? De você não ter segurança. Você tá inseguro, sabe? Não sei o que eu estou falando, tipo, tenho medo, sabe? É mais sobre isso mesmo. E mais a postura desleixada também pode se dizer também na vestimenta também, né? Você tá completamente desleixado, ou às vezes, vou falar coisas assim que às vezes a gente esquece. Estar fedendo, por exemplo, né? O cara foi lá, jogou a bola, 2 horas de bola, vou evangelizar agora. Bom, chegar lá, a pessoa vai cair para trás com o cheiro, né? Então tem que cuidar com isso, para não ter uma postura desleixada na hora de conversar com as pessoas. Ponto 10. Horário de olho fechado na rua. Isso aqui é muito importante também, porque a gente não sabe com quem que a gente está falando às vezes, né? Porque, às vezes você vai abordar uma pessoa que você nunca viu na vida. Ali, né, no impor as mãos, né, é sempre, como a gente nunca, não sabe o que a gente está falando, nunca, evite de colocar a mão na pessoa, assim, sem autorização da pessoa, né? Você não sabe os traumas que a pessoa tem, você não sabe se você colocar a mão nela, ela vai se assustar, né? Não sabe se alguém, às vezes, que já sofreu algum tipo de abuso. Então, nunca coloque a mão, né, toque no corpo da pessoa, sem a permissão da pessoa. Eu sei que às vezes a gente tem a mania, né, de estar conversando, colocar a mão assim no ombro, cutucar a pessoa, mas se atente a isso, né? Vamos se atentar a isso, de não colocar ali a mão na pessoa sem autorização dela, né? E quando você for orar e você, né, quiser colocar a mão, e pergunte antes e coloque a mão no ombro, assim, né? Uma distância razoável, coloque a mão no ombro, né? Evita de colocar em qualquer outra parte do corpo da pessoa, evita de colocar na cabeça, enfim. Eu sei que às vezes a gente tem mania de orar colocando a mão na cabeça, mas o ideal mesmo é perguntar antes, né? Se você for orar, se a pessoa é autorizada, aí você coloca a mão no ombro dela, né? Enfim, só queria dar esse destaque. Muito bom. E às vezes a nossa linguagem traz uma posição de autoridade sobre a pessoa. Você chega na pessoa já colocando a mão no ombro assim, ó.
um sinal de autoridade, assim, sabe? O nosso corpo fala. A gente tem que cuidar com isso, né? Sempre perguntar antes, sempre tentar ter uma linguagem mais assim, né? Assim, você não conhece a pessoa, né? Não sabe como que ela pode interpretar isso. É isso aí. Vamos lá, então. A gente parou em horário de olho Horário de fechado. olho fechado na rua. Teve uma vez que nós estávamos evangelizando com fascinação lá lá na, lá no centro, lá no mercado público. E daí a gente estava no mercado público, e daí a gente foi tirar foto para sair, e daí os caras lá reunidos num banco, né? E daí eles começaram a, tipo assim, interagir com um dos alunos, e um lá, bem específico, começou a falar de Deus e tal, e daí um aluno, vou lá falar com ele, né? Pegou a Bíblia, foi lá e começou a falar com ele. E daí, quando o aluno começou a orar por ele, fechou o olho, o cara se transformou, gente. Mas não num lugar de possesso. Claro que uma atuação demoníaca tinha ali, mas não num lugar de possessão, mas num lugar de desrespeito. Ele era um morador de rua e ele começou a gritar e chamar o aluno de racista e de um monte de coisa, e ficou em pé e foi para cima, e eu tive que ir lá separar, conversar com eles e tal, e daí chegou já os outros moradores de rua que estavam ali, daí eu cheguei lá para eles depois e corrigimos a situação, né? Tudo certo. Mas o que eu tô querendo dizer com isso às vezes você vai fechar o olho e você não sabe a reação da pessoa com a tua oração, com aquilo que você vai falar, você não conhece às vezes a pessoa. Então é muito importante orar de olho aberto, né? Então o ponto aqui não orar de olho fechado na rua. Ponto 11. Ignorar perguntas difíceis. Não ignore essas perguntas. Se você não tem a resposta, fala assim, cara, eu não tenho a resposta para isso hoje, mas eu posso ir a fundo, estudar, olhar na Bíblia, e eu trago para você. Né? Desrespeitar as regras do ambiente. Você está num restaurante, chegou alguém perto ali, começou a conversar com essa pessoa, evangelizar, e o restaurante vai fechar 11 horas, e os funcionários estão aqui, ó, querendo limpar a mesa e tal, e você fica ali. Tô dando só um exemplo, né? E você quebra o protocolo ali, as regras, e isso não é legal, tá? Ponto 13. Ficar conversando só com o parceiro de evangelismo. Você está em dupla, está em grupo, não interage com a pessoa que você está abordando, não olha no olho da pessoa, você está inseguro, fica só aqui grudado com a pessoa do seu lado, interagindo com essa pessoa aqui. É importante que, por mais que você está em grupo, você também interaja com aquele que está sendo tocado pelo evangelho. Falar sem ouvir o outro. Às vezes a gente está tão empolgado em falar do evangelho que a gente despeja um caminhão de coisa e daí o cara começa a falar e você, sim, isso aqui, já sei, isso aí eu já sei e tal, sim, e tal. Entende? É muito importante a gente parar e ouvir. Conta a sua vida aí para mim. A gente precisa ser bons ouvintes. Às vezes você vai na casa de alguém e que a pessoa só quer desabafar, só quer contar dos problemas dela, e você tá ali, cara, ouvindo os problemas dessa pessoa, dando seu ombro para chorar. É muito importante ouvir. Ouvir aqui é essencial, tá? Ponto 15. Condenar em vez de anunciar a graça. Existe um lugar de pregação estilo João Batista, assim, arrependei-vos, raça de víbora? Existe um lugar disso. Mas a gente tem que cuidar com esse espírito, assim, tipo, de sair condenando todo mundo, né? Esses momentos são bem específicos. Eu acho que o Senhor traz direção para isso. Ler o ambiente também, igual a Laura falou antes sobre outro ponto. Mas aqui a gente não traz condenação sobre as pessoas, porque a gente não sabe o final da vida dessas pessoas. Mas a gente propõe o evangelho que gera arrependimento. Nosso evangelho não é Nutella, meus irmãos. Né? Nosso evangelho, o evangelho de Cristo Jesus, que é o que nós cremos, ele gera arrependimento, transformação de vida. Então tem que haver essa anunciação do arrependimento, mas sem condenar, porque é Cristo que salva. Ponto 16, forçar conversas. A pessoa não quer conversar, você fica forçando, não é legal.
pessoa está trabalhando, você chega lá, na verdade você não vai ser uma pessoa legal. Pelo contrário, você vai ser um problema. Você vai estar atrapalhando o trabalho dessa pessoa, né? Então, forçar a conversa não é bom. Ser legalista ou arrogante. Ponto 18. Falar demais da igreja e pouco de Cristo. Fazer muita propaganda da igreja. Olha o Instagram da nossa igreja. Olha, escuta nossas músicas. Né? Tem coisas importantes, né? Mas o nosso foco não é a placa da nossa igreja. Tipo assim, eu vou evangelizar o cara da outra denominação. Não, ele já foi encontrado por Jesus. Jesus está gerando salvação nele lá. Se o plano do Senhor é levar ele para outro lugar, o Senhor vai gerar isso nele. Nós não estamos aqui para procurar peixes, tá ligado? Que já foram encontrados pelo Senhor. Tá? Nós não estamos... Peixe não, ovelhas. Falei errado. Confundi com pescadores de almas. Ovelhas. Nós não estamos atrás das ovelhas que já foram encontradas. Tá bem? Doutrinar antes de anunciar a salvação. E o ponto 20, afastar em vez de aproximar. E eu acho que esse ponto 20, tipo assim, ele conecta todos os outros. Se você fizer essas coisas, você vai afastar as pessoas ao invés de aproximar de você, para que Jesus seja glorificado ali. E a gente conclui isso falando que evangelizar não é vencer uma discussão, é apresentar uma pessoa. Quando a gente vai evangelizar, a gente vai, como aquela frase, eu não sei quem falou essa frase, mas o evangelho é como um mendigo que encontrou comida, pegou essa comida e levou para outros mendigos, né? Nós somos esses, famintos pelo pão da vida, encontramos o pão da vida nos encontrou, ele veio até nós, e agora nós vamos compartilhar esse pão. Amém? Amém! Muito bom. Claro que isso é mais assim algo geral, né? Depois a gente vai ver se a gente consegue se aprofundar. Vou dar um spoiler para vocês. Estamos preparando algumas ações práticas de evangelismo. Então, continuem engajados com a gente. Não sei se alguém quer tecer algum comentário bem rapidinho, porque já são 8h56 e a gente quer ser bem pontual em terminar às 9h. Mas se alguém quiser dar uma faladinha aí de 30 segundos, fale agora. Tá, ninguém tá falando nada, então eu vou pedir... Aline, você tá aí? Tem uma pergunta ali no chat. Tem? Sobre posição política. Eu, particularmente, eu nunca entro na questão da posição política, né? Assim, eu vou dar meu próprio exemplo. Eu era uma posição bem radical quando eu me converti, e quem veio me evangelizar, eu sou alvo de evangelismo, não entrou nesse aspecto da minha vida. Ela entrou no amor e na salvação de Cristo. Então, você tem que entrar nesse aspecto, entendeu? Que Jesus, ele não veio para posições políticas, Jesus veio para nos amar, entendeu? Então, e nos salvar. Então, eu acho que é tentar jogar a conversa, porque eu sei que a pessoa pode chegar assim, mas os crentes são contra tal coisa. E daí você fala, eu não estou falando de crente, eu estou falando de Jesus. Jesus prega isso, isso, isso. Então, eu vou nessa opinião. Não sei se o Linho quer falar outra coisa. Não, é isso aí. Eu acho que também que tem gente que vem para debater, para discutir, e tipo, política é um assunto como qualquer outro, mas o foco ali está sendo o Evangelho de Jesus. Então, eu acho que uma boa forma de sair disso olha, eu não queria entrar nesse assunto. Eu tenho a minha posição sobre isso, mas o que eu quero falar com você é sobre Jesus. E se essa pessoa insistir, eu acho que a melhor maneira é você sair dessa conversa e não entrar nesse assunto. Exatamente. Porque a gente tem que ter o discernimento, né, de quando de fato é para estar ali pregando o evangelho e de quanto não. Acho que é melhor eu encerrar de maneira educada e continuar, e falar com outra pessoa.